Vê aí no teu drone se o Cuiabano pode voltar já no Copa do Brasil. Tá tremendo já, Pedrosa? Vê aí. Tranquilo, cara. Vê aí. Esse meu Cuiabano, meu boi novo. Vou ver. Meu boi novo, camisa 6. Agora ele é meu camisa 6, sabia, Pedrosa? Ah, é? Trocou? É. Falar nisso, falar em Pedrosa, eu vou falar uma coisinha aqui e quando eu acabar, chegou a sua vez de falar do Vasco. Tá ok. Mas você só vai ter uma palavra. Uma? Deprimente. Você ouviu o que ele falou, Veneno? Ai, meu Deus. Ai, gente, daqui a pouco. O Vasco perdeu mais uma vez. Dessa vez foi para o Corinthians, São Januário, 3-2. Flávio que acompanhou a partida, vai trazer os detalhes e depois Pedrosa comenta. Mas eu vou. Campeonato Brasileiro, dessa vez dentro de casa. Os torcedores revoltados xingaram mais uma vez o presidente Pedrinho, mas eles não exigem de imediato a saída do técnico Fernando Diniz. Agora não seria a melhor solução sair, não. Qual outro técnico seria no lugar dele? Não tem. Tá faltando é time mesmo. Vai, joga sem zagueiro, não tem condições. Qualquer bola na área não ganha uma. Não tem condições de jogar sem zagueiro. Como é que pode? Como é que vai evoluir um time assim? Não tem zagueiro, bota o meio de campo para jogar, não tem como. Tá faltando time mesmo, não é o Diniz, não. O Diniz está precisando rever os conceitos dele, porque assim a gente vai passar muito sufoco até o final. Ai, meu Deus do céu. E essa Flapress vai dando zoom em você. Sabe, eu só não vou pedir pra parar, porque eu tô sem falar contigo. Eles estão certos. Pedrosa! A última Grande vez, cantor, tá a precisando ser última vez que ungido o lá. DJ Caraca colocou essa música pra mim foi bom, lembra? Fernandinho, grande cantor. Gosto Lucas muito. Pedrosa. Vamos Conta lá, cara. pro povo o que aconteceu. Mais um jogo horroroso do Vasco ou não? Sim. Sim. Mais um jogo insuportável, mais um jogo deprimente. Eu acho até curioso o técnico Fernando Diniz falar como se a torcida do Vasco estivesse cobrando o desempenho do Vasco por conta dos dois últimos jogos, que foram horrorosos, contra a Juventude e contra o Santos. Mas, na verdade, não. É só você olhar os números do Vasco com o Diniz dentro do Campeonato Brasileiro. São 12 jogos, 6 derrotas, 3 vitórias e 3 empates. Ou seja, o Vasco só venceu 3 jogos em 12 com o Fernando Diniz. Quer uma curiosidade ainda maior? Dos últimos 12 pontos disputados em São Januário, que geralmente é um território onde o Vasco consegue conquistar pontos, o Vasco só fez 2. É, isso que é preocupante. Com o Grêmio e Atlético Mineiro. Perdeu para o Red Bull Bragantino e perdeu para o Corinthians também. E aí, Fernanda, a gente vai esbarrar em algo que eu venho falando aqui há meses. Não são dias, não são semanas. Até mesmo quando aconteceu o 6-0, eu falei aqui, o Vasco tem um sistema defensivo horroroso. O jogo poderia ter sido outro, caso o Hugo Moura tivesse sido expulso, ou no início do segundo tempo, quando o Santos teve a oportunidade, o Santos tivesse empatado o jogo. Aquele 6-0 não pode maquiar a incompetência da diretoria, a incompetência do grupo de jogadores e a incompetência do técnico Fernando Diniz, que tem 12 jogos à frente do Vasco da Gama e já tomou 18 gols. 18! É uma média de 1,5 gol por partida. Um time que toma gol todo jogo, Fernando, dentro do Campeonato Brasileiro, ele tem que escalar a montanha várias vezes. E que é um dado. Isso não é falácia, tá? Isso não é achismo do Pedrosa, não. O Vasco do Fernando Diniz só ganhou jogos quando ele conseguiu fazer 3 ou mais gols. O que isso significa? O Vasco não vence de 1-0, o Vasco não vence de 2-0, 2-1. O Vasco não vence por placares magros, porque o sistema defensivo do Vasco é uma vergonha. Como é que o Fernando Diniz joga? Ele gosta de ter superioridade numérica a partir do momento que ele sai com a bola. Nos setores do campo. Aí ele cria ali 3, 4 jogadores para você criar superioridade numérica e ir avançando as casinhas dentro do campo. Quando o Vasco perde a bola, que é o grande problema, com a bola o Vasco até constrói, mas quando o Vasco perde a bola, o mecanismo de defesa do time do Fernando Diniz é só um. É a pressão pós-perda. Para você recuperar ali, você bota 3, 4 jogadores. Se você não recuperar, tá perdido. O Corinthians ontem, em diversos momentos, não só marcou o Vasco alto, mas quando recuperava a bola do Vasco, conseguia reter a bola e tabelar. Mesmo jogando todo desfalcado, com 4 volantes, o Corinthians ontem veio para jogar em São Januário. O Dorival Júnior não é nenhum bobo. Qual é o melhor remédio para você jogar contra o Fernando Diniz? É ter a bola, porque o Vasco não sabe jogar sem ela. Então, toda vez que o Corinthians recuperava a bola, como foram nos 2 gols, inclusive, no gol do Maicon até,
O Corinthians recuperava a bola, invertia a jogada, pegava um Vasco que não sabe fazer 2 linhas de 4, que não sabe se defender, que só tem a pressão pós-perda, que não tem transição defensiva, que não consegue se armar e se organizar defensivamente. E o Vasco da Gama pegou ali o Maicon com o cruzamento do Bidu, o Pumita marcando a distância, quase ensina a distância, velho. Ele marcando a distância, o Ryan também tentando fechar na segunda linha, e aí o Maicon sozinho, no meio das linhas do Vasco, que são totalmente desorganizadas, faz 1-0. O Vasco volta para o jogo. Aí sabe o que acontece, Fernanda? O quê, Pedro? Dentro da partida, o Tietê, ele tem uma lesão, que é uma lesão até sentida. Ele não estava jogando bem, mas é um cara que vem fazendo boas partidas com o Fernando Diniz. Sai ele até tem a chorando, lesão, né? E ele sai. O Fernando Diniz coloca o Verratti. Sabe quem ele coloca de volante? O Nuno Moreira, que é ponta. Aí ele ontem falou, não, o Nuno pode jogar de 8. Gente, não pode. Ele não joga de 8. Ele não é 8. Ele nunca jogou de 8. Ele é um jogador que ele é um ponta construtor ou ele joga de meia. Ele é um atleta que não tem tanta velocidade, mas tem 1 contra 1, acha o passe final. Ele jamais pode jogar de 8 para jogar de costas ou combatendo no meio campo, porque fisicamente ele nem tem condições para isso. Nem tem. E aí o que aconteceu? O Vasco conseguiu chegar ao empate e o Fernando Diniz falou na coletiva que foi com o Nuno jogando de 8. Não, o Vasco achou um pênalti. Achou um pênalti, jogou uma bola na área, mão, achou um pênalti. Volta para o jogo, 1-1. A torcida inflama, eu estava lá, 20 mil torcedores, como sempre. Inflama, chama São Januário. Nada, resposta nenhuma. O Vasco não ficou perto de fazer o segundo gol. Quem ficou perto? O Corinthians, que era um time que estava cheio de desfalque e foi muito mais organizado do que a equipe do Fernando Diniz. Vou repetir. Com bola, o Vasco não é ruim. O Vasco fez 2 gols ontem, sim, correto? Só que tomou 3. E assim tem sido o enredo do Vasco da Gama. Para mim, novamente, vou falar aqui, enquanto o Fernando Diniz continuar com as invenções medonhas dele, com os achismos dele, com as coisas que só ele consegue pensar e raciocinar, e o Vasco não estiver pontuando, enquanto ele não tiver o entendimento de que o Vasco hoje precisa mais de resultado do que qualquer outra coisa, que ele não pode negociar o resultado, o Vasco, com o desempenho que está tendo, isso não sou eu que estou falando não, tá, gente? São os números, é só ler. O Vasco, se melhorar um pouquinho, vai cair. O Vasco, como está hoje, já caiu. O Vasco precisa melhorar muito em desempenho e, principalmente, a diretoria precisa entregar os zagueiros. O Hugo Moura é o zagueiro do Vasco há mais de 4 jogos. O Vasco tem o Lucas Freitas, que é um zagueiro ok no máximo, e nada além disso. Tudo bem, chegou o Robert Renan agora, mas pro lado direito, vendeu o João Vitor, já tinha vendido o Luiz Gustavo também. E agora, cadê os zagueiros do lado direito? Não adianta ficar colocando a culpa só no Diniz, a culpa só no grupo de jogadores. A diretoria tem que entregar os reforços, porque o Vasco está prestes a cair. Copa do Brasil, muito legal. Se for eliminado, eu não vou ficar chateado, porque isso é distração. O Vasco tem que focar no Campeonato Brasileiro. A zona de rebaixamento está batendo a porta. E só não está na zona de rebaixamento porque os candidatos ao rebaixamento são horrorosos, assim como o Vasco é. O Vasco é um time que toma gol todo jogo. Diniz, tem que parar de inventar, tem que pontuar, tem que ganhar. Não quero sua saída. Acho que nenhum treinador que esteja no mercado vai conseguir fazer o Vasco jogar a bola que eu acho que você faz o Vasco jogar. Mas o teu simbolo é horroroso. A forma como o teu time se defende é horrorosa, porque o Vasco toma gol todo jogo. E nem São Januário, que geralmente era um território em que o Vasco conseguia fazer os pontos, mesmo contra adversários mais fortes, tem acontecido. Aí o lúdico, a filosofia, se não tem filosofia que seja pautada pelo resultado, é só teoria. Vene Casagrande, e aí, se a gente pensa assim, ele tem, o Diniz tem uma coisa de exigir essa versatilidade, bota fulano pra lá, bota ciclano pra lá, sempre foi assim. Mas se ele surpreendesse, mas ele não surpreende mais. Todo mundo sabe o jeito do Diniz de jogar, não é mais uma coisa que vai surpreender ninguém. Aí pega um cara como o Dorival, que é um super estrategista, né, e acaba dando um nó. E, além disso, o que chamou muita atenção também ontem, o Vene, foi a discussão entre o Diniz e o Ryan. Tá aqui na tela, agradecer a Premier que liberou pra gente essas imagens, pra gente repetir aqui na tela. E aí ele fala ali da questão da marcação, do Ryan não voltar para marcar, o menino ficou vindo ali, né, nem responde tanta coisa. E aí, Vene Casagrande, isso também não é a novidade, né? A gente já viu o Diniz falar desse jeito, esse é o jeito dele, a skin dele na beira do gramado, hein? Bom, Fernandinha, vamos lá. Quando aconteceu isso aí com o Lloyd, por exemplo, eu dei razão ao Fernando Diniz, porque na ocasião o Lloyd, ele, entre aspas, faltou respeito com o treinador dele, que no caso é o Fernando Diniz. Nesse assunto aí, envolvendo o Ryan, eu particularmente acho que o Diniz passou dos limites novamente. É uma linha muito tênue para não acontecer o que aconteceu com o Tietê, por exemplo,
que, por sinal, eles são companheiros de clube novamente. O Tietchan está com ele novamente, para quem não sabe, enfim, eles tiveram uma briga muito feia nos tempos de São Paulo. Eu acho que o Diniz passou dos limites em relação a isso aí. E, gente, quando eu falo isso, eu não estou falando do caráter Fernando Diniz, da pessoa Fernando Diniz, que inclusive deve ter um caráter absurdo, porque vários jogadores se amarram no Fernando Diniz, elogiam bastante o Fernando Diniz. Mas nesse ponto aí, nessa situação, eu acho que ele passou dos limites. Eu, particularmente, se eu fosse o Ryan, por exemplo, e acho até que o Ryan ficou todo sem graça ali, porque imagina se o Ryan responde. A confusão que não ia ser. E assim, você de cabeça quente, você não critica o Fernando Diniz, você também não pode criticar o Ryan se ele, em algum momento, retrucar o Fernando Diniz ali na cara do professor dele. Então, eu acho que o Fernando Diniz, nesse ponto aí, ele passou dos limites. Sobretudo após ver uma leitura labial, que eu confesso que eu não lembro o nome da pessoa que fez, é um perfil de um torcedor vascaíno, eu vi lá que ele fez a leitura labial. Eu acho que o Diniz passou dos limites, xingando, mandando tomar caju, falando vai fazer gol de quê? Então, assim, entre aspas, botando o jogador para baixo. Eu acho que isso aí não ajuda de nada. Então, eu respeito muito o treinador Fernando Diniz, mas nesse tipo de situação aí, eu acho que ele passou dos limites. Pedrosa, você falou que não é o momento para tirar o Diniz, eu também acho que não, tá? Mas o que ele pode fazer de forma mais imediata para conseguir resolver esse problema? Porque os números não mentem. O desempenho do Diniz não é legal com sob o comando do Vasco da Gama, Pedrosa. Primeiro, a diretoria tem que entregar os zagueiros. Aí, depois que a diretoria entregar os zagueiros, ele tem que usar os zagueiros. Ele não adianta colocar volante de zagueiro, lateral esquerdo de zagueiro, meia ponta de volante, atacante de meia. Primeiro, ele tem que parar de inventar, porque você ter versatilidade dentro de campo é uma coisa positiva. Você inventar essa versatilidade, fazer com que aquele atleta jogue em uma posição que ele não está acostumado, para mim é invenção. Então, assim, ele tem que abrir mão de algumas convicções dele, ele tem que aprender a jogar de forma diferente, Fernanda. Ele tem que aprender a se defender. O time do Fernando Diniz não sabe se defender. Isso não é de agora do Vasco, isso é da campanha que ele tinha com o Fluminense, de outras campanhas também que ele conseguiu fazer como treinador. Então, assim, se ele não abrir mão de algumas convicções dele, que são absolutas, para a situação que o Vasco tem hoje, cara, esquece, o Vasco não é mais lugar de experimento, Fernanda. O Vasco não tem mais condições e nem espaço dentro da tabela do Campeonato Brasileiro para ter experimento. A diretoria tem que entregar os reforços, esse é o principal ponto, e ele conseguir colocar os reforços nas posições deles, principalmente os zagueiros. Enquanto o Vasco não conseguir ter zagueiros que possam jogar na sua posição, de fato, de origem, ontem ele falou que o Hugo Moura é um acerto. O Hugo Moura é um acerto, ele tá de sacanagem, pô, só pode ser brincadeira. É um jogador que falha jogo sim, jogo não. Então, assim, cara, é se defender. O que vai diferenciar a briga pelo rebaixamento do Campeonato Brasileiro é quem se defende melhor. E hoje o Vasco se defende de uma forma patética. E aí você viu nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa, analisando um pouquinho essa derrota do Vasco da Gama em casa para a equipe do Corinthians. São Januário acabou ficando um clima não tão legal. O Vasco agora negocia com os zagueiros, né? Teve até a informação do próprio Lucas Pedrosa, que ele passou ontem, né, sobre o Joaquim. O Vasco negociava com o Joaquim, tinha um andamento bom, positivo na negociação, porém um choque de cabeça que ele teve lá na partida pelo Tigres do México acabou por deixar o Vasco meio indeciso se manteria ou não essa negociação, na minha opinião, sem lógica nenhuma. O Vasco tinha que ir sim no Joaquim, porque é um bom jogador, bom reforço, se caso chegasse, mas por conta de concussão. Ainda mais que a princípio não é nada sério ainda. O Joaquim até postou nas redes sociais falando que estava bem e tudo mais. E aí o Vasco desistir, complicado. Sobre Nathan Silva, o time monitora, busca a negociação, buscou valores com a equipe do Pumas, porém, cara, ele é capitão titular, atua 90 minutos direto, então não vai ser uma tarefa simples. Sobre o Nino, o Fernando Diniz falou na coletiva de imprensa após a partida que ele mesmo indicou o Nino, e o Nino que hoje está no Zenit, ele deixou bem claro que dificilmente vem para o futebol brasileiro. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, velho, tamo junto e é nóis! Fui!